Olá pessoal, olá você, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso curso de incerteza de medição para iniciantes, hoje na aula de número 7, ok? Seja muito bem-vindo. Lembrando, né pessoal, que essa aula aqui, esse material didático, ele pertence ao CCT. Bom, nós vamos aqui então falar mais uma vez sobre incerteza de medição. De novo, quem está falando aqui com vocês é Gilberto Carlos Fidelis. Está aí embaixo os nossos contatos, ok? Lembrando que o CCT tem uma equipe de especialistas na área de metrologia e também somos especialistas em ISO 17025. E aqui está o nosso WhatsApp de contato e aqui o nosso telefone de contato e também 2 e-mails de contato. Lembrando também que este curso ele foi montado com bastante informação do nosso livro de incerteza de medição para iniciantes. O CCT tem 8 livros publicados até essa data, ok? E esse livro de incerteza de medição para iniciantes, que é o quarto ali na lista, ele tem nos ajudado bastante na montagem desse treinamento. Mais uma vez, seja bem-vindo. E um conselho que eu já dou para vocês, se você não assistiu as 6 primeiras aulas, pessoal, volte lá no nosso... Se você não assistiu às 6 primeiras aulas, volte lá no YouTube e dê uma olhada, dê uma verificada. Procure essas aulas com o título Incerteza de Medição para Iniciantes, para você seguir mais ou menos essa sequência que a gente está indo aí, que é a melhor sequência, mais didática, é a melhor para você poder acompanhar o curso, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos falar de coisas extremamente importantes. Nós vamos abordar aqui, dar continuidade basicamente a metodologia de avaliação de incerteza de medição, destacando algumas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, ok? E nós vamos avançando gradativamente aqui no conteúdo e nas informações que a gente vai passando para vocês, ok? Então na aula de hoje nós vamos começar com as semelhanças entre fazer um bolo e avaliar a incerteza de medição. Talvez você já tenha avaliado a incerteza de medição, mas não tenha feito um bolo, ou vice-versa, né? Ok? Eu confesso que nunca fiz um bolo, mas por experiência, por observações aqui da família, eu acho que eu tenho condições de abordar algumas semelhanças entre as duas coisas, tá? Vamos lá então. Na verdade, o que a gente quer mostrar aqui para vocês já de início, pessoal, é uma semelhança entre alguns pontos de fazer um bolo e a metodologia de avaliação de certeza de medição, tá? Eu coloquei aí, basicamente separei 7 pontos que eu acho que pode ter alguma semelhança entre as duas coisas. Primeiro, para fazer um bolo ou avaliar a incerteza, a gente precisa ter uma definição clara. Nós vamos mostrar o que é isso, né, do que fazer. Quais são as componentes que nós vamos colocar no bolo na incerteza? Como é que nós vamos quantificar essas componentes? Como é que nós vamos combinar essas componentes? Quais são as ferramentas que nós podemos usar para isso? O acabamento do bolo, o bolo vai cobertura, não vai cobertura, e uma análise final dos resultados. O bolo ficou bom, não ficou bom, a incerteza de medição é aquela adequada para nós ou não é, né? Então tá aí. Eu vou analisar esses 6 pontos aqui, na verdade 7 pontos, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa metodologia de avaliação de certeza, porque hoje nós vamos abordar uma partezinha dessa metodologia. Hoje nós vamos aqui falar das principais componentes de incerteza que você deve usar quando for fazer o chamado balanço de incerteza de medição. Se você já usar essas componentes que nós vamos falar aqui hoje, você já ouviu falar nelas na aula número 1, nós já falamos bastante também delas, de algumas delas, você com certeza vai fazer um bom balanço de incerteza de medição. Primeiro então, vamos lá. Definição clara. Se eu vou fazer um bolo, que bolo nós vamos fazer? Nós vamos fazer um bolo de chocolate, nós vamos fazer um bolo de coco, nós vamos fazer um bolo com doce de leite, nós vamos fazer um bolo com abacaxi como recheio e assim por diante. Que tipo de bolo nós vamos fazer? É um bolo grande? É um bolo pequeno? É um bolo tamanho médio? Ok? Então, da mesma forma, nós temos que fazer a seguinte pergunta. O que nós queremos medir? Qual é o nosso mensurando? Qual é a grandeza que nós vamos medir e sob que condições? Isso é muito importante para a gente já começar a olhar para o seguinte, nós temos experiência, ou nós precisamos de alguém para ajudar nessa nossa definição da incerteza de medição, para que a gente possa enxergar o que vem agora na sequência, pessoal, as componentes. Eu vou fazer um bolo, ok, de abacaxi. Eu vou precisar de abacaxi, eu vou precisar de massa, eu vou precisar de uma série de coisas. Então,
Num bolo em geral vai o quê? Vai sal, farinha de trigo, vai açúcar, vai fermento, vai leite, vai ovos, vai azeite, etc, etc, etc. Como eu falei, quem já fez bolo deve estar mais ou menos por dentro disso aí. Quando nós vamos avaliar a incerteza, e hoje o foco dessa aula aqui é esse ponto, ó. Que componentes nós vamos sempre considerar avaliar uma incerteza de medição? Seja uma incerteza de medição de uma calibração, seja uma incerteza de medição de um ensaio, seja uma incerteza de medição de uma medição de um ensaio qualquer. Então, equipamento afeta, o ambiente afeta, o procedimento afeta, a amostra a ser medida afeta e outras coisas mais. Ou seja, que componentes nós vamos considerar lá na hora de avaliar a nossa incerteza de medição? Esse é o foco da nossa aula. Nas próximas aulas nós vamos mostrar como quantificar essas componentes. No bolo, não adianta dizer tem que colocar sal, não adianta dizer tem que colocar farinha de trigo. O problema é a quantidade. E se a gente colocar mais ou menos algum desses componentes, o bolo pode ser totalmente diferente daquilo que a gente quer. Na avaliação de incerteza de medição é a mesma coisa. Depois que nós já definimos quais são os componentes de certeza que nós vamos considerar, a pergunta é como nós devemos ou como nós podemos quantificar cada uma dessas componentes. O quanto cada uma dessa componente de incerteza contribui para a incerteza final, a incerteza que nós queremos lá no nosso resultado. Outra coisa importante aí, como é que nós combinamos essas componentes? No caso de um bolo, nós vamos bater essas componentes para homogeneizar. Isso vai ser batido na mão, isso vai ser numa batedeira, vai ser um outro equipamento de medição. Ou seja, como é que nós vamos misturar tudo isso aí? No caso da avaliação de certeza, a pergunta é a mesma. Como é que nós vamos combinar essas componentes? Essa é uma outra aula que vem aí no futuro, por isso fique ligado no canal, que é uma aula extremamente importante. Essas duas itens aí, quantificar e combinar componentes de certeza, serão aulas muito importantes que ainda vêm aí pela frente. Outro ponto importante na hora de montar um bolo, ferramentas. Eu vou usar um fogão elétrico para cozinhar esse bolo, vou usar um fogão a gás, eu vou usar uma assadeira, eu vou usar uma fryer, air fryer, eu vou usar um micro-ondas. Quanto tempo eu vou precisar deixar esse bolo lá cozinhando, digamos assim. Quando eu vou montar uma planilha de incerteza, eu também preciso saber. Eu vou usar aqui uma planilha digital, eu vou programar essa planilha, seja em Excel ou equivalente, eu vou usar algum software que já está pronto no mercado, que nós vamos comprar e assim por diante. Que ferramenta nós vamos usar para isso aí? Outro ponto importante é acabamento. Acabamento do bolo. O bolo vai ter cobertura? O bolo não vai ter cobertura? No caso da avaliação da incerteza, esse acabamento, essa cobertura para nós é o seguinte: como é que nós vamos apresentar o resultado da nossa incerteza de medição? Nós vamos apresentá-la de forma percentual? Nós vamos apresentá-la na unidade da grandeza? Nós vamos apresentá-la através de uma reta, não é? Uma reta onde a incerteza depende do valor medido, por exemplo, e ela vai aumentando progressivamente? Como é que nós vamos apresentar esse resultado? E por último, pessoal, vem a análise do nosso resultado. Como é que ficou o nosso bolo? Era o bolo que a gente queria? A massa ficou macia como a gente gostaria? A massa ficou dura? O bolo queimou? O bolo passou do ponto? O bolo, tem uma expressão que o pessoal usa muito aqui em Florianópolis, o bolo criou pé, né? Ele ficou uma massa dura, em outro lugar ficou mais mole e assim por diante. No caso da incerteza de medição, nós vamos fazer algumas perguntas do tipo: o valor dessa incerteza que nós chegamos é adequada para a nossa aplicação? Tem como melhorar? Onde nós podemos melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar, se for o caso, se nós tivermos a necessidade de melhorar essa incerteza de medição? Então tá aí, né, pessoal? Em 7 perguntas, ou 7 tópicos, a semelhança, como é que a gente pode fazer um bolo, e a semelhança aí, então, traçando esse paralelo com a avaliação da incerteza de medição. Lembrando que nessa aula de hoje nós vamos focar aqui, ó, que componentes nós vamos, e são mais importantes na hora da gente elaborar uma planilha de incerteza de medição, balança de incerteza. Que componentes a gente não pode deixar de fora, a gente não pode esquecer dela. É o nosso checklist. É isso que nós vamos abordar daqui para frente, por isso fique ligado aí, acompanhe a nossa aula até o final, ok? Vamos lá. Então, pessoal, olha só. As componentes de incertezas mais comuns. As componentes de incerteza mais comuns, a gente dividiu ela aqui em 7, ok? Primeiro vamos definir para vocês o que são essas componentes. Interessante que no Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ele não define o que é uma componente de incerteza. Eu procurei uma definição e criamos aqui uma definição. A gente diz que uma componente de certeza é aquela parcela associada à dispersão dos resultados que contribui para a incerteza de medição.
Essa contribuição pode ser grande ou pode ser pequena. É difícil a gente saber isso agora no momento. A gente vai conseguir enxergar o quanto cada componente de incerteza contribui para a incerteza final, ou a incerteza expandida do nosso resultado, quando a gente colocar isso realmente num formulário, numa planilha Excel ou num software específico, para a gente enxergar o quanto cada componente de incerteza contribui. Mas é isso aí, uma componente de incerteza, ela é aquela parcela, é aquele elemento que está associado, contribui na dispersão dos nossos resultados, ou seja, contribui para a qualidade do nosso resultado, muito ou pouco, ok? Que contribui, então, que vai, digamos assim, fazer diferença razoável lá na nossa incerteza de medição. Bom, essas componentes, pessoal, ela geralmente consiste, então, a incerteza de medição, em o resultado de uma medição, geralmente ela consiste de várias dessas componentes. Por isso nós vamos abordar aqui, indicar para vocês no mínimo 7 sugestões, que podem ser agrupadas em duas categorias que, para nós, a gente até tinha dúvida se citava isso aqui no curso ou não, mas nós vamos citar porque muita gente pergunta, quer que é uma incerteza do tipo A, quer que é uma incerteza do tipo B e assim por diante. Então a incerteza, ela geralmente consiste de vários componentes que podem ser agrupados em duas categorias de acordo com o método que é utilizado para estimular esse valor da incerteza. E aí vem o que o Isogan, o guia para a expressão da incerteza, chama de incerteza do tipo A e do tipo B. Vamos começar com a incerteza avaliada pelo método do tipo A. São aquelas, presta atenção, são aquelas que são avaliadas por meios estatísticos. Pessoal, isso não é nada complicado. Essas componentes apenas são classificadas na categoria A ou tipo A porque elas são determinadas através do desvio padrão das medições. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa componente. Nós já mostramos, inclusive, como chegar nela lá na aula número 1 desse curso. E depois nós vamos ver ainda mais para frente, em outro momento, o que é esse grau de liberdade que a gente está associando aqui, ok? Não vamos falar nele agora, nesse momento. Mas também eu gostaria que vocês dessem, então, uma olhada, reveja a aula número 1. Embora a gente vai dar mais um exemplo daqui a pouco, como é que a gente chega nessa incerteza do tipo A, ou um método de avaliação tipo A da incerteza, que é, como a gente falou, uma componente, uma forma de avaliar a incerteza extremamente importante. Muito importante. Mas não é tão importante quanto a forma tipo B, que são aquelas, olha só, aquelas que são avaliadas por outros meios. Ah, Gilberto, ok. Que meios são esses? Então eu sei que a incerteza do tipo A é avaliada basicamente através do desvio padrão das medições. Eu preciso chegar no desvio padrão das medições, usá-lo, aí eu tenho uma componente de incerteza que se classifica como uma incerteza do tipo B. Tipo A. Agora, e a tipo B? Tipo B são todas aquelas, nós vamos mostrar várias aqui para vocês também hoje, que já estão prontas para a gente usar. Por exemplo, quando a gente pega um certificado de calibração do instrumento de medição, lá no certificado, estão lá declaradas as incertezas daquela calibração. Aquelas incertezas são incertezas do tipo B. Por quê? Quando eu for usar aquela incerteza, eu não determinei elas através de nenhum cálculo de desvio padrão. Eu já peguei elas prontas. Elas já estão relatadas lá no certificado de calibração do instrumento de medição. Por isso que elas se enquadram para nós como incertezas do tipo B. Tá certo? Quando eu pego uma incerteza devido à resolução do instrumento de medição, ela é uma incerteza do tipo B. Eu não cheguei nela através do desvio padrão das medições. Eu fui lá no manual e olhei qual é a resolução do instrumento de medição. Essa informação já está pronta para nós lá. Perceberam? Olha só, vamos lá. Então, como eu falei antes, essa classificação em tipo A e tipo B é apenas, pessoal, para indicar as duas maneiras diferentes de avaliar as componentes de certeza. E ela serve apenas realmente para a classificação de incertezas. Ela não é, presta atenção, ela não é requerida para a determinação da incerteza. Então, se vocês fizerem a avaliação de incerteza e não disserem assim para o avaliador, para o auditor, essa incerteza tipo A e tipo B, ele não quer nem saber disso. Ele quer saber o resultado. E se vocês estão colocando lá dentro dos balanços de incerteza, das planilhas de incerteza de medição, todas as componentes que são importantes. Perceberam? Então, se é incerteza tipo A, se é incerteza tipo B, isso para ele não vai fazer diferença. E nem para nós.
ok? Mas quem inventou essa classificação foi o Isogan. Nós temos que informar para vocês, senão daqui a pouco alguém está falando para vocês nelas e vocês vão ficar um pouquinho perdidos, ok? Então tá aí. Bom, então vamos ver agora aquelas componentes que a gente chama de incertezas mais comuns. Veja, nós estamos falando em componentes de incertezas, aquelas que vão contribuir para a incerteza que a gente quer chegar lá no final, que é chamada de incerteza expandida. Bom, vamos lá. Algumas dessas componentes de certeza, pessoal, elas devem estar presentes, prestem bem atenção, presentes em quase todos os balanços de incerteza. E esse é o grande foco dessa aula. É o grande objetivo dessa aula. Chamar a atenção de vocês, cuidado. Existem componentes de incerteza que são básicas, fundamentais. Você pode comprar um carro sem GPS. Você pode comprar um carro sem o piloto automático. Mas você não pode comprar um carro sem rodas. Você não pode comprar um carro sem um volante, uma direção. Você não pode comprar um carro sem motor. Mas você pode comprar um carro sem ar-condicionado. Embora nos dias de hoje é difícil ficar sem ar-condicionado. Perceberam? Então essas componentes que a gente está dizendo aqui são aquelas básicas que você sempre deve considerar nos seus balanços de incerteza. Esse sempre entre aspas, né? A gente não está dizendo que talvez uma ou outra aqui pode ficar de fora algumas vezes. Então as componentes de certeza mais comuns são essas aí, ó. Incerteza da média ou tipo A ou repetibilidade. Nós já falamos dela na aula 1 e vamos falar de novo daqui a pouquinho, dar um exemplo de novo sobre ela. Segunda componente importante de certeza, certeza da calibração do equipamento de medição, ok? Incerteza da calibração do equipamento de medição. Todo equipamento de medição, se você precisa de resultados confiáveis, você precisa tomar uma decisão sobre o instrumento de medição, o que fazer com aquele resultado, você precisa dessa incerteza e precisa mandar calibrar o instrumento de medição. E a origem dela é lá na calibração do instrumento. Outro ponto importante, incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo. Ó, já estamos dando uma dica aí no nome. Incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo. Ou seja, como é que muda a resposta do equipamento de medição com o tempo? Quarto, incerteza devido à resolução do equipamento de medição. Nós já inclusive mostramos para vocês na aula 1 que a resolução contribui na incerteza. Foi na aula 1, 2, 1 ou 2, ou por aí. Nas primeiras aulas nós mostramos isso aí para vocês, tá? Vamos abordar de novo aqui nessa aula. 5. Incerteza devido ao desvio de linearidade do equipamento de medição. O que é isso, Gilberto? Desvio de linearidade. Para que serve isso? Onde é que eu encontro essa informação? É o que nós vamos abordar aqui também. Sexta incerteza básica, fundamental, incerteza devido ao ambiente. Também já comentamos bastante sobre elas na primeira aula. Vamos repetir algumas coisas aqui. E a sétima, outras componentes que aí cada processo de medição, cada processo de calibração, cada ensaio vai dizer, opa, aqui tem uma componente de incerteza que nós não podemos deixar de considerar. Mas se a gente considerar já essas 6 primeiras que estão aí, como eu falei para vocês já vão fazer ótimos balanços de incerteza. Mas, como a gente está colocando ali, né, passar o mouse na sétima, né, talvez exista outras componentes de certeza que vocês não podem deixar de lado, que vocês não podem esquecer, ok? Tomem cuidado com isso aí. Então, pessoal, vamos lá então. Vamos abordar agora a incerteza da média. Primeira componente de incerteza extremamente importante. A pergunta é, como estimar então essa incerteza da média? O que ela representa? Como a gente tem colocado aí no nome, essa incerteza que tem a ver com a média dos nossos resultados. Nós já falamos para vocês aqui também que tem uma aula aí no nosso canal muito interessante sobre a incerteza da média. Então, essa incerteza da média ela é também chamada de incerteza do tipo A, como a gente viu, ou repetibilidade. Vocês vão encontrar algumas fontes, né, de referência a esses termos, tá? Então, por exemplo, vamos aqui já entrar na parte um pouco mais prática. Por exemplo, suponha que a gente mediu a temperatura num ambiente, ok? Esse exemplo a gente já deu na aula número 1. Fizemos 5 medições de temperaturas consecutivas, uma atrás da outra, com o termômetro que a gente está usando para fazer essas medições. E nessas 5 medições nós encontramos esses valores, 23 graus Celsius, 23,4, 23,1, 23,6 graus Celsius, 22,9 graus Celsius, ok? Foram os 5 valores medidos. E isso dá uma média, se você pegar a sua calculadora,
ou outro software qualquer que faça cálculo, você vai ver que isso dá uma média de 23,2 graus Celsius. Ou seja, em torno dessa média existe uma incerteza. Quem quantifica a incerteza dessa média é a nossa componente incerteza do tipo A. Primeiro passo importante é calcular o desvio padrão estimado desses valores. Esse desvio padrão estimado está aqui, ele é 0,2915 graus Celsius, ok? Você pode determinar esse valor facilmente numa calculadora científica ou no Excel usando lá a função, Excel ou equivalente, né? Usando a função do desvio padrão, ok? Então, nós temos 5 medições que contribuíram para o valor médio, ok? Nós dividimos, se a gente dividir esse valor então, que é 0,2915, pela raiz quadrada de 5, por que, Gilberto? Porque essa é a equação da incerteza do tipo A. É pegar aquele desvio padrão e dividir por raiz de n. Já vai aparecer agora ali, ó. Eu coloquei já embaixo a expressão matemática para a gente chegar na incerteza tipo A. É o desvio padrão daquelas 5 medições dividido por raiz de n, ok? Isso é demonstrado, pessoal, facilmente lá nos livros de estatística. Nós não vamos demonstrar como chegar nessa equação. A gente apenas quer usar o resultado, mas o mais importante aqui é nós entendermos o que esse resultado significa. Ou seja, quando a gente pegar o desvio padrão daqueles 5 valores e dividir por raiz de 5, porque n foi igual a 5, nós vamos chegar a uma incerteza de 0,13 graus Celsius. Ou seja, nós estamos dizendo que nós temos uma média que é de 23,2 graus Celsius, mas essa média já tem uma incerteza de 0,13 graus Celsius em torno dela. Ou seja, ela é 23,2 mais ou menos 0,13 graus Celsius. Não é 23,2 absoluto, exato. Isso não existe em metrologia. Okay? Então essa incerteza que nós estimamos ali de 0,13 graus Celsius é para nós essa incerteza da média, como estimamos ela. Ainda não acabou essa história sobre a incerteza da média. Ainda tem coisas muito importantes que a gente vai falar em outras aulas sobre a incerteza da média. Por exemplo, qual o grau de liberdade que nós temos aí? Né? Qual é a melhor distribuição de probabilidade que a gente deve usar para isso? Ok? Por quê? Porque nós já mostramos para vocês também em uma outra aula que a metodologia de incerteza requer que para cada componente de incerteza nós obrigatoriamente façamos uma definição de que tipo de distribuição de probabilidade aquela componente tem. Então tem muita coisa ainda para falar sobre essa incerteza da média. Segunda componente que nós vamos falar, incerteza da calibração do equipamento de medição. Esses aí são dados reais da calibração de um termômetro realizada agora em janeiro de 2024, ok? Está aqui, ó, né? Onde nós temos apenas a tabela de resultados. Todos os outros dados do certificado eu tirei, porque é só isso aqui que nos interessa. Na primeira coluna nós temos o valor médio dado pelo padrão. Na coluna 2 nós temos o valor médio dado pelo termômetro que foi calibrado. Na terceira coluna o erro médio de medição, que é sempre o valor médio no termômetro menos o valor médio dado no padrão. E a incerteza de medição expandida para aquela calibração. Veja que a incerteza de medição não é constante. Ela sai de 0,3 graus Celsius e está chegando aqui até 0,4 graus Celsius. Ok. O que vai acontecer com essa incerteza quando usar o termômetro para medir a temperatura do ambiente? Ela vai desaparecer? Ela vai sumir? Não. Ela é uma componente. Ela é um elemento importante que vai, digamos assim, participar diretamente sobre o resultado da nossa incerteza de medição dos resultados. Ok? Então ela não é, preste atenção no que eu vou dizer agora. Ó. Atenção, 3 pontos importantes que eu gostaria de chamar a atenção sobre essa incerteza que está aí. Observe que existe uma incerteza de medição declarada para cada ponto de calibração, ok? Em alguns casos, vocês vão encontrar uma incerteza única declarada para todos os pontos de calibração. Pode acontecer? Pode. Pode ser que para todos os pontos ela dê o mesmo valor. Não foi o caso aqui. Outro ponto importante. Será que ela é uma componente de certeza? Sim, né? Nós já acabamos de falar que sim, ela é uma componente de certeza. Ela não vai desaparecer, ela vai contribuir lá para a nossa incerteza do resultado da medição. E outra coisa importante, está aí, ó. Essa já é a mínima incerteza dos nossos resultados, tá vendo? Mas não é ainda, presta atenção. Ela é a mínima incerteza que nós vamos obter na calibração, na medição da temperatura, mas ela não é a incerteza do nosso resultado da medição da temperatura. Tornei até a frase redundante para ficar forte isso. Ela é a mínima incerteza no nosso resultado, mas não é, pessoal, a incerteza do nosso resultado. Ok? Parte desse valor. Mas está aí, a incerteza da calibração do equipamento de medição com a segunda componente extremamente importante. Vamos ver mais uma. Terceira, incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo.
Nós mostramos para vocês agora a planilha, os resultados da incerteza de medição daquele termômetro, do termômetro que nós estamos usando para medir a temperatura do ambiente. Só que essa componente aqui deriva do equipamento com o tempo. Ela está associada com a estabilidade do equipamento, do termômetro com o tempo. Nós mandamos calibrar o termômetro em janeiro, já fez um mês praticamente, um ano. E aí? Como é que estão os resultados? Será que os resultados daquele certificado de calibração não mudaram com o tempo? Essa é a pergunta. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que estava no certificado em 2023? Esses dados aqui de baixo. E como é que está agora nesse ano de janeiro de 2024, ok? E comparando aqui principalmente a coluna dos erros de medição, nós vamos ver que os valores estão diferentes, tá certo? Ou seja, o erro de medição, a curva de calibração do termômetro, ela piorou um pouquinho. Tá aí um gráfico para nos ajudar a entender um pouquinho essa componente de certeza, tá vendo? Essa reta em azul é a curva de calibração, a reta de calibração, toda a reta é uma curva, né? É a curva de calibração para o ano janeiro 24. Enquanto essa vermelha ou essa laranja aqui, ó, é a nossa curva de calibração no ano de janeiro de 2023, ou no momento em janeiro de 23. Vejam que de janeiro de 23, na verdade, para janeiro de 24, os erros desceram, eles diminuíram inclusive, tá certo? Os erros foi para o lado negativo, né? A curva de calibração baixou. Isso mostrou o quê? Que durante o período de uso do instrumento de medição, os erros de medição mudaram. E a gente tem que prever isso como uma componente de certeza. Essa é a componente de certeza que a gente está chamando aí de deriva com o tempo. Essa informação raramente ela é dada no manual do equipamento de medição. Mas pode acontecer, tá pessoal? Pode acontecer de vocês encontrarem ela informada no manual do equipamento de medição. Ok? Então ela tem a ver com a estabilidade do equipamento de medição com o tempo. Quanto mais estável o equipamento de medição com o tempo, menor vai ser essa deriva com o tempo. Agora, dizer que o equipamento fica estável com o tempo, ele não muda entre uma calibração e outra, é ser muito otimista, né? E é isso que a gente está evitando de ser aqui nesse caso. Quarta componente de incerteza, nós já falamos para vocês também na aula 2, se não me engano, que é o efeito da resolução. Inclusive eu recomendo vocês acharem aí no nosso canal, nós temos uma aula conceituando detalhadamente o que é a resolução de um instrumento de medição, tá bom? Mas o efeito dela que nos interessa aqui, nós já mostramos para vocês também, e aqui nós só vamos complementar, repetir algumas coisas, que a resolução contribui na incerteza, ela é uma componente de incerteza, que a contribuição dela no resultado é a metade do valor da resolução. Nós vamos mostrar isso aqui agora de novo para vocês. Por exemplo, suponha que agora a gente mediu aqui a temperatura da sala, onde a gente está querendo avaliar a incerteza de medição, né, do resultado. E o último dígito desse termômetro digital, com mostrador digital, está arredondando de modo que seu valor exibe lá no mostrador digital incrementos de 0,1 em 0,1 graus Celsius. Por definição, a resolução de um equipamento com mostrador digital é o incremento digital, né? O incremento do último dígito. Então, se o resultado muda de 0,1 em 0,1 graus Celsius, essa é a resolução do instrumento de medição. Digamos então que a gente obteve agora uma medição, uma indicação lá do termômetro que foi igual a 23,4 graus Celsius. Esse 23,4 graus Celsius, ele tem uma incerteza associada em cima dela, que é devido à resolução. Por quê? A resolução, o instrumento fica arredondando isso para a casa do 0,1 graus Celsius. Então a indicação que a gente está observando ali de 23,4 graus Celsius, ela representa, na verdade, um valor arredondado de uma série maior de valores que o termômetro poderia indicar se ele tivesse mais dígitos, né, disponíveis. Não é o caso. Então, assim, o valor 23,4 graus Celsius representa todos os valores possíveis na faixa entre 23 e 35 graus Celsius até 23,45 graus Celsius. Pois todos esses valores dentro dessa faixa de 23 e 35 graus Celsius até 23 e 45 graus Celsius serão arredondados para 23,4 graus Celsius. Ok? Isso é parte da eletrônica do equipamento de medição. É assim que funciona, pessoal. Quando a gente olha o valor 23,4 graus Celsius, essa medição pode estar entre 23,35 até 23,45. Por isso, tem uma incerteza associada devido à resolução do equipamento de medição. Em outras palavras, pessoal, a resolução de 0,1 graus Celsius, a gente pode dizer que ela causou já uma dúvida. Aqui nós já estamos quantificando, inclusive, né, a contribuição dessa componente.
ela causou uma dúvida no nosso valor medido que está em algum lugar entre 0,05 e menos 0,05 graus Celsius, que é a metade da resolução, como a gente falou no início para vocês, ok? Então esse é o efeito da resolução. Todo equipamento de medição, seja digital, seja analógico, tem uma contribuição dele da resolução sobre os resultados. E essa contribuição dá para provar, ok, detalhadamente, que é a metade do valor da própria resolução do instrumento de medição, e nós falamos isso, abordamos aqui, porque o valor que nós estamos observando lá no mostrador digital é apenas um valor arredondado. Aquele valor 23,4 graus Celsius pode estar entre 23 e 35, como a gente falou, né? Passando aqui o mouse, ó, até 23,45. Onde está o valor? Não sabemos. Ele mostra 23,4, mas pode ser 23,44, pode ser 23,37, pode ser 23,39. Nós não sabemos, porque nós não temos mais um dígito para obter essa informação. Tá? Bom, vamos lá então. Está aí a componente devido à resolução. A próxima componente, muita gente tem tido muitas dúvidas nessa componente, quando a gente fala em incerteza, mas ela é interessante. Chama-se incerteza devido ao desvio de linearidade do termômetro. Veja só, esse aqui de novo, nós estamos repetindo aqui a planilha com os resultados daquela calibração do termômetro no ano último agora, janeiro de 24. Observe que o termômetro foi calibrado em 3 valores, em 14,8 graus Celsius, passar o mouse aqui, ó, 24,6 e 34,6 graus Celsius, ok? Vou fazer uma pergunta, olha só. 3 perguntas interessantes aqui, 2, na verdade. Ok, preste atenção e me ajude aqui. Então, eu tenho 3 perguntas que eu gostaria de fazer aqui para você. 2, né? 2 perguntas que eu gostaria de fazer aqui para você. Me ajude aí, vamos lá. Algumas perguntas interessantes. Quais são as 2 perguntas? Qual é a incerteza de medição devido à calibração se o valor medido foi 24,6 graus Celsius? Bom, você vai lá no certificado e vê, puxa, para 24,6, eu sei que o erro é menos 0,2 graus Celsius e que a incerteza é 0,4 graus Celsius. Isso está declarado no certificado. Então não tenho nenhuma dúvida de dizer que a resposta é 0,4 graus Celsius. Ok? Tranquilo? Agora preste atenção na segunda pergunta. Qual é a incerteza de medição devido à calibração se o valor medido for 30 graus Celsius ou 20,4? Aí você vem aqui no certificado de calibração e olha, eu não tenho esses valores, Gilberto. E agora, José? Bom, então a resposta é não sei. E nunca vou saber. Por que eu nunca vou saber? Porque o instrumento não foi calibrado nem a 30 graus Celsius e nem a 20,4 graus Celsius. E é muito comum fazer medições e o valor que eu estou medindo não coincide com o ponto de calibração do instrumento de medição. Então, a resposta é, você não acha que existe, então, uma dúvida sobre a dúvida? Você poderia estar dizendo assim, mas Gilberto, o valor, por exemplo, 30 graus Celsius está aqui no meio. Então, está aqui no meio, né? Entre 24,6 e 34,6. Então, deve ser 0,4. É bem provável, mas eu não sei. Pode ser 0,5? Pode ser 0,3? Não sei. Então, fica uma dúvida em cima desse resultado. Essa dúvida é dada lá no manual do fabricante como sendo desvio de linearidade, ok? Essa dúvida sobre qual o valor da incerteza em pontos em que o instrumento não foi calibrado é o nosso desvio de linearidade, que geralmente estão informados lá no próprio manual do equipamento de medição. Isso é uma componente de certeza que é bastante relatada nos manuais, informada nos manuais, ok? Então é como se fosse uma dúvida da dúvida. Eu sei que a incerteza vai estar ali em torno de 0,4, mas é verdade isso? Não. Então eu vou acrescentar um pouquinho a incerteza de medição para aquela situação em que eu usei o instrumento em que ele não foi efetivamente calibrado. Ok? Tá claro? Então pense dessa forma. O termo desvio de linearidade é outra uma história longa que a gente pode, talvez um dia aí, eventualmente fazer até uma aula explicando detalhadamente. Acho que nós já temos alguma aula aí no nosso canal explicando detalhadamente essa questão do desvio de linearidade, tá? Vamos lá então? Por que se chama, desvio de linearidade? Bom, sexta componente, incerteza devido ao ambiente. Os seguintes efeitos ambientais, nós já mostramos isso também na aula 1 ou 2, estão entre os mais comumente encontrados a considerar na incerteza de medição. Então depende muito do que eu estou medindo. Pressão atmosférica pode ser uma componente, movimentos do ar, temperatura, que contribui bastante muitas vezes nas nossas incertezas de medição, quando vou medir comprimento, vou medir volume de água, vou medir pressão, eu vou medir
uma força e assim por diante. Temperatura é uma componente bem importante. Umidade relativa do ar, alimentação elétrica para equipamentos de medição, aceleração da gravidade local, principalmente na medição de massa, força, torque, campos elétricos ou magnéticos também, principalmente na medição de massa, força, torque, vibração, que contribui em muitas e muitas outras aplicações da metrologia. Então, pessoal, o ambiente contribui bastante na incerteza de medição. E essas componentes, devido ao ambiente, eu vou encontrar lá muitas vezes no próprio manual do fabricante. O manual vai dar orientações de como a temperatura afeta os resultados, ou como a umidade afeta o resultado, ou a alimentação elétrica, se não for constante, como é que a aceleração da gravidade pode afetar. Então, essas informações, pessoal, geralmente estão lá também no manual do fabricante do instrumento de medição. Ok? Então tá aí, né, pessoal? Nós já falamos hoje aqui nessa aula das componentes de incertezas mais comuns, falando que elas vão estar presentes, deveriam estar presentes em todos os balanços de incerteza de medição. Quais foram os componentes que a gente falou? Incerteza da média, ou tipo A, ou da repetibilidade, ou chamada repetibilidade, né? A segunda foi a incerteza da calibração do equipamento de medição. A outra foi a incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo. A incerteza devido à resolução do equipamento de medição. A quinta, a incerteza devido ao desvio de linearidade do equipamento de medição. E a incerteza devido ao ambiente e outras componentes que a gente pode considerar e deveria considerar em função da nossa experiência, do nosso conhecimento sobre aquele processo específico de medição que a gente está trabalhando naquele momento e quer determinar a incerteza de medição. Ok? Então, essas aulas, pessoal, sobre incerteza de medição para iniciantes, continuam na aula número 8, aqui no canal do CCT. Não perca. Se você não assistiu às outras aulas, ou tem ainda alguma questão, reveja as outras aulas, ok? Reveja as outras aulas. Quanto mais você rever, você vai aprender. E o nosso objetivo é que você aprenda aqui, mesmo seja um curso para iniciantes. Mas se você já dominar muita coisa do que a gente está falando aqui nesse curso, você já vai ter vai se safar muito bem aí, vai passar muito bem nas auditorias internas ou avaliações, auditorias de clientes e assim por diante. Tá, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Como eu falei, continua na aula número 8. Na próxima semana, estamos aí juntos, tá? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.